Tá, então a gente tem um problema de otimização e a gente poderia, né, recorrer ao nosso conhecimento atual de inteligência artificial, né, busca em largura, em profundidade, custo uniforme, a estrela, para, a partir do ponto onde o agente está, então aqui já é uma função bidimensional, né, tem a coordenada x aqui, né, o eixo x, e o eixo y aqui. Vou desenhar ao contrário, né, o eixo x cresce para cá, y cresce para cá. Ok. E aí, para cada xy correspondente, vamos supor que é um grid discreto aqui, né, tem a elevação correspondente em z. Né? Então, para x igual a, sei lá, 8, y igual a 8, mais ou menos aqui onde o robô está, né? Essa elevação aqui. Ok? Então, deixa eu limpar aqui só para... Isso foi para ilustrar, né, que é uma função de duas variáveis aqui. Pronto. A gente poderia usar nossos algoritmos aqui, né? Então, a partir de onde o agente está, a gente geraria, né, expandiria os sucessores aqui, adicionaria eles na fronteira e escolher um desses sucessores para expandir. Né? Então, aí expande, adiciona os outros vizinhos aqui à fronteira, a fronteira vai crescendo e seleciona um dos vizinhos para expandir. Aqui, enfim, aí claro, isso vai funcionar, né? Em algum momento eu vou achar o caminho até o objetivo, que é... Esqueci de comentar, tá? O objetivo é o ponto mais alto aqui. É uma chama, né? O robô quer descobrir o fogo, né? Vai refazer o caminho dos seus antepassados Homo sapiens, né? Descobrir o fogo. E quanto mais, né? A ideia aqui é a temperatura, aliás, a altura, né, da função aqui é como se fosse o calor, né? Quanto mais perto do fogo, mais quente é. Então, a altura da função aqui é como se fosse um representante aqui da temperatura, ok? Mas, tá, isso foi só para ilustrar que a gente poderia, né, usar os nossos algoritmos conhecidos aqui. Só que tem um problema, né? Esses algoritmos, olha o que a gente está armazenando, né? A gente tem a fronteira, tem que marcar os nós que já foram explorados, esses dois aqui, por exemplo, esse aqui também, né, tinha sido o primeiro deles. Então, o custo de memória desses algoritmos pode ser muito grande, né? E o espaço de estados aqui, tudo bem que aqui é 10 por 10, né? Mas se fosse, sei lá, 3 variáveis e 1000 por 1000 em cada uma, ou 1 milhão por 1 milhão, então, né, o espaço de estados pode ser muito grande e tornar o uso desses algoritmos proibitivo. Né? Esses algoritmos são sistemáticos, né? Então, mesmo que eles demorem, em algum momento eles vão ir expandindo aqui, né? Vão expandindo, crescendo a fronteira aqui, ganhando território até encontrar o ponto de máximo. Então, a gente vai adotar um outro paradigma aqui agora, tá? Que em vez de busca sistemática, o paradigma agora aqui as características, né, teria que armazenar, né, o conjunto de explorados, a fronteira, e aí vai crescendo, né, a fronteira em direção ao desconhecido, marca o nó como explorado, adiciona a fronteira, enfim, um slide para ilustrar isso, né, que os algoritmos que a gente conhece até aqui poderiam ser usados, mas podem ter a memória necessária para eles, né, já que a gente guarda todos os caminhos alternativos e o atual que a gente está considerando, né, para a solução, pode tornar o uso deles proibitivo. Nosso paradigma agora é de busca local. Então, nossa informação dos algoritmos de busca local, a característica marcante deles é manter apenas o estado atual, né? Ou seja, aqui no caso do robô, a coordenada que ele está aqui, né? O 88 aqui, né? X igual a 8, Y igual a 8. E aí, com isso, a cada passo do algoritmo de busca local, ele vai considerar, analisar os vizinhos dessa posição que ele está e vai escolher uma posição para ir. Isso que eu falei aqui, se você fizer exatamente isso, é um algoritmo e tem um nome. Só não especifiquei qual vizinho, né? Se você pegar o melhor vizinho, de acordo com a sua função de avaliação. Então, aqui ele está em 88, né? Ele anda uma posição em X, aqui vai para 9 e mantém o Y. Ou aqui ele, considerando vizinhança 4, né? Vai uma para cima, uma para a esquerda ou uma para baixo aqui.
Se em qualquer uma dessas... e aí você testa qual o valor da minha função nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse outro ponto aqui. E aí você vai gulosamente para o lugar que tem o maior valor. Né? No caso, esse quadrado aqui. E aí você repete. Esquece tudo, apaga todo o resto da memória. Então, deixa eu apagar aqui só para ilustrar isso. Né? Apaga. Aí o robô não está mais aqui, ó, ele está nesse quadrado aqui e repete esse processo. Gera os vizinhos, então eu tenho um vizinho para cá, um vizinho para cá, para cima, um para cá, um para baixo, né, considerando vizinhança 4. Tá, tu poderia considerar a vizinhança 8, né, então teria esses aqui também. E aí, desses vizinhos, você testa o valor da função, qual é o valor desse ponto, desse aqui, e o melhor é aqui em cima. Né? Então, você vai gulosamente para o melhor e não retrocede. Tá? Isso é um algoritmo. Até chegar num ponto em que... Estou pagando tudo aqui para ilustrar. Até chegar num ponto onde qualquer direção que você vai, só piora. Então, se você chegou num ponto cujos vizinhos são piores, né, o valor dos vizinhos são piores do que o seu, você termina. E aí retorna aquele o valor daquela coordenada daquele ponto, né, o estado que você está. Tá? Isso é um algoritmo. É isso. Esse é o algoritmo. E aqui, o nome do algoritmo leva exatamente essa ideia que a gente acabou de fazer aqui, né? Supondo que isso aqui é uma colina, né? A elevação aqui indica o valor da função. É o algoritmo de subir a colina. É esse mesmo o nome do algoritmo. Hill climbing. Ó, subida de colina. Hill climbing. É isso, tá? Esse é o algoritmo. Então, não tem... Depois eu vou corrigir isso aqui, essa linha cortando aqui. Isso aqui faz parte do algoritmo, tá? Foi bom saber isso aqui. Deixa eu... vou fazer uma edição aqui para corrigir. Edição, pronto. Agora tá bonitinho aqui o algoritmo, né? De subida de colina, ou subida de encosta, né? Algumas pessoas chamam de encosta. E a ideia é essa, tá? Mantém o estado atual e, em geral, né, o algoritmo de busca local se move para algum vizinho, mas o hill climbing se move para o melhor vizinho. Tá? Ele é guloso com relação ao ponto a ser visitado. Então é isso. Você começa num lugar aleatório do espaço de estados e repete. Se você pega o melhor vizinho, né, um candidato aqui é o melhor vizinho do nó atual, e se o valor dele for pior que o atual, se o seu melhor vizinho for pior que você, né, você retorna, você achou um máximo, né, um ponto de máximo. Aqui pode ser menor ou igual, tá? Menor ou igual ao atual. E, caso contrário, né, se o candidato for melhor do que o atual, então o atual passa a ser o candidato. Você achou um ponto melhor. E aí você repete isso, repete, até não achar nenhum ponto melhor. Então, no caso do robô, seria isso. Ele vai sempre fazendo a subida mais íngreme aqui da encosta. Tá? E é isso. Esse é o algoritmo, né, o mais simples aí, intuitivo, é o que a primeira, talvez, ideia que vem à cabeça aí para otimizar um problema. Né? Eu testo que está minha vizinhança aqui e vou para o melhor ponto que eu achar, até não ter nenhum melhor.